Vitória, uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu na manhã de hoje um chefe de investigação da Polícia Civil e um ex-policial civil e também um estagiário do próprio MP suspeitos de serem infiltrados do PCC. Segundo investigações, eles estariam envolvidos em um plano para matar um promotor do Grupo de Atuações Especiais de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, que é um grupo do Ministério Público, e um esquema de extorsão de dinheiro de investigados. Além de 3 mandados de prisão temporária, há 10 de busca e apreensão nas cidades de Campinas e Cardoso, no interior de São Paulo, incluindo contra um policial penal. Por envolverem suspeitos integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal, além do primeiro BAEP, participaram da operação as corregedorias da Polícia Civil e também da Polícia Penal, além da Comissão de Prerrogativas da OAB, especificamente para as buscas em escritórios de advocacia. O chefe de investigadores preso atuava na Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, a DISE de Campinas, na época de 2 operações para apurar os planos de atentado contra um promotor e também um esquema de lavagem de dinheiro ligado a 2 traficantes. O ex-estagiário, que hoje é advogado, trabalha em uma promotoria criminal do Ministério Público de Campinas e o ex-policial civil preso o teria ajudado. A Operação Infiltrados é um desdobramento de 2 operações deflagradas no ano passado. A Operação Pronta Resposta, que foi deflagrada em agosto e apontou a atuação de organização criminosa ligada ao PCC, que, entre outros crimes, inclusive, estaria planejando um atentado contra a vida do promotor de justiça do GAECO, Amaury Silveira Filho. E também a Operação Off-White, deflagrada em 30 de outubro. Nós falamos aqui sobre essa operação. Foi realizada para desmantelar um esquema de lavagem de dinheiro ligado a 2 dos traficantes mais procurados do Brasil. Entre eles, um dos principais chefes em liberdade do PCC, o Sérgio Luiz de Freitas, que nós falamos aqui à época. Ele tem um apelido curioso, conhecido como Mijão. Em nota, o Ministério Público afirmou que todos os fatos estão sob apuração do GAECO e com apoio das polícias militar e civil, para demonstrar que as instituições estão trabalhando em conjunto para a depuração de seus quadros, garantindo que a sociedade sempre tenha à disposição um serviço público eficiente, contínuo e transparente. Obrigado, Barros. Já tem Biaquices, viu, Edson? Quem vai estar conosco, Edson, também, que eu te falei hoje pela manhã, é a Luísa. Luísa, filha do Clezão, vai estar conosco ainda hoje no programa. Quando a gente fala de primeiro comando da capital, quando a gente fala do PCC, a gente fala de uma estrutura diferente do Comando Vermelho. A gente aprendeu isso, a gente já discutiu isso, a gente já falou disso aqui por diversas vezes. Características absolutamente distintas entre os 2 grupos. Por quê? Quando a gente fala de Comando Vermelho, a gente fala de uma questão territorial, né? A gente já falou disso quantas vezes, né? Mas é importante fazer essa distinção mais uma vez. Por isso que o Rio vive a guerra entre as facções, tal. Quem comanda o morro tal, quem comanda a comunidade tal. O Rio de Janeiro é um pouco diferente. Falamos ontem aqui sobre aquele empreendimento do Minha Casa Minha Vida na Pavuna, que o Comando Vermelho entrou e está cobrando 300 pau de cada um, morador, tem 1.000 e não sei quantos apartamentos. Faça conta, num empreendimento do Minha Casa Minha Vida, os caras fazem por mês 300 mil reais de receita. De gente pobre. Ô, Pingo, o microfone do Cláudio aqui, por gentileza. E fazem isso tá de okay. gente pobre, agindo de maneira em por medo, provocar terror, claro, como grupo terrorista. Mas isso é uma característica do Comando Vermelho. Quando a gente fala do PCC, a gente está falando de algo um pouco diferente. E aí entra nessa notícia do Barros. Você pode estar hoje, amigo, numa reunião com distintos, pessoas ali que não fazem parte do teu círculo de convívio, de amizade, enfim, uma reunião profissional, ou uma reunião de uma confraternização, e ali ter membros da facção, e você nem imaginar. Porque, por exemplo, nesse caso, o Barros está me falando membros da Polícia Civil. A pessoa estava ali na DISE, a divisão especializada em entorpecentes da Polícia Civil de São Paulo. Aí você vai falar, pô, estou aqui com um amigo meu que é da DISE. O cara não é da DISE. Ele está na DISE. Ele é da facção. Mas aquele cara ali, ele está no Ministério Público. Não. Ele está ali, mas ele atende os interesses da facção. Na magistratura, a mesma coisa. Onde você quer?
Né? Em que nível da sociedade você quer? Na Assembleia Legislativa do seu estado, na Câmara Municipal, na Prefeitura? Onde você quer? Nos meios de comunicação? Meios de comunicação. Você não tem, hoje não dá para saber, não conseguimos aqui, não temos habilidade para isso, para identificar. Exceto que alguns perdem a mão, Cláudio. Né? O cara começa a aparecer de Porsche, aí o cara, uma Mercedes estranha no estacionamento de um cara que ganha ali, a gente sabe o quanto por mês, mas a gente, opa, que aquilo ali? Carro de 400 pau? O cara ganha, ganha 15 mil por mês, 20 mil por mês, como é que tem um carro de 400 mil reais? Né? Nesse Brasilzão de meu Deus. Mas é importante a gente entender que essa estrutura da facção, ela contaminou todas essas estruturas, Cláudio. E isso aconteceu por uma omissão das próprias estruturas, numa estrutura interna chamada corregedoria. Você vê nos filmes americanos, como ocorre também em vários países europeus e vários países até asiáticos. Existe dentro dos órgãos públicos um outro órgão chamado corregedoria. E essa corregedoria, uma das coisas que eles têm que fazer é investigar a vida particular do servidor público, para saber se o servidor público tem uma renda ou um padrão de vida compatível com a renda dele. Então eu tenho colegas que fizeram faculdade de Direito comigo há 30 anos atrás, se dedicaram muito a prestar concurso, virar promotor público, procurador público, juiz federal, juiz estadual, juiz do trabalho. O discurso deles, que são os honestos, é o seguinte: Claudião, a gente quando estuda muito para um concurso e passa, a gente fecha a porta da pobreza. Se a gente tiver o mínimo de bom senso, nós nunca seremos pobres, vamos ganhar bem. Mas a gente também fecha a porta da riqueza. Porque uma pessoa na advocacia pode ter uma renda de 500 mil, de 1 milhão. São poucos, mas podem. 129 milhões. 120 milhões, mas ele tem que ter um marido muito importante. Mas ela tem. Ela tem, né? Ela tem. Porque se eu tivesse uma esposa tão importante e fizesse isso, iam chamar eu de corrupto, minha esposa de corrupta. Iam dizer que eu estou vendendo, usar minha esposa para vender. Mas no caso deles são intocáveis, né? Então, essa corregedoria tem que fazer o filtro da vida dos servidores públicos em cargos politicamente expostos e cargos de muita importância. É aí que as estruturas do Estado brasileiro falham. Eles plantam nas corregedorias, muitas vezes, pessoas que também têm rabo preso e que não vão brigar com as pessoas da própria estrutura. Em filmes americanos, eles odeiam essas pessoas desse setor de corregedoria, porque elas não se relacionam com as outras, elas chegam ao seguinte: o Pitoli ganha 15 mil num cargo muito bom no Estado. Mas como é que ele está com um carro de 300 mil morando num bairro onde o PTU da casa dele é 12 mil por ano? Não bate, não fecha a conta. Então isso é uma falha que a cleptocracia, esse governo de corruptos, tem pavor de eleger que nem Flávio Bolsonaro, eleger gente que nem o Bolsonaro, porque eles vão botar o dedo nessa ferida, que é o que nós, povo, queremos e os bandidos não querem. Mas precisa de muita gente com coragem, né? Usa Brasileiros, porque tá chegando a hora do Mundial e você pode adquirir esse chinelo maravilhoso, temático da Copa do Mundo, lá no site da USA Brasileiros, uma empresa mineira que bolou essa coleção aqui exclusiva, edição limitada da Copa do Mundo, com chinelos dos países sede, tem também o do México, tá ali com o Totonho, e tem também do Brasil para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção brasileira.